Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o assunto é um pouquinho diferente. A gente veio aqui na sede da Informa conversar com uma pessoa que conhece tudo de feira, já esteve envolvida em feiras conhecidíssimas, sensacionais, e ela é responsável pela nossa feira de impressão digital e que a gente quer que vocês conheçam um pouco mais, saibam um pouco mais e se aproximem. Me ajudem a receber Ieda Monteiro. Tudo bem, meninos? É um grande prazer estar aqui com vocês, com a nossa audiência, né? Com a audiência do podcast também. Eu realmente sou uma profissional especializada em feiras. Eu estou no mercado de feiras já desde 2004. Sou formada em administração de empresas, tenho pós-graduação em marketing. Trabalhei em marketing grande parte da minha carreira e depois me apaixonei pela área de feiras, que eu me conheci em 2004. E aqui na Informa e na Futuriprint eu cheguei em 2016. Então a edição de 2017 já foi entregue por mim. Quem acompanha a feira desde então acompanhou todas as mudanças que a gente vem trazendo e apresentando na feira. Cada ano a gente procura trazer sempre uma atração diferente, uma inspiração para o nosso público. E eu acredito que a gente está obtendo sucesso, porque os níveis de satisfação da feira são muito altos. O NPS do expositor chega a 85, é um nível de excelência. Então, mas graças à audiência e ao público visitante, né? O sucesso da feira é devido à visitação. Então, a visitação que vem para a feira que faz com que os nossos visitantes fiquem satisfeitos em estar lá. Que bom, Ieda. E reforçando o que o Robson comentou, obrigado por aceitar o nosso convite. Essa gravação está sendo um pouco diferente, né, Robson? Estamos nas alturas, no 22º andar, Marginal Pinheiros aqui atrás de nós, e vamos bater esse papo. Antes, gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que vocês estão vendo aí na parte de baixo, aparecendo o logotipo de cada um. Muito obrigado a todos vocês. E Ieda, aproveitando o embalo da feira, para quem ainda não conhece a Futuriprint, né? Dê uma contextualizada para nós, para a galera no geral poder conhecer um pouquinho da feira. Bom, a Futuriprint faz 35 anos agora, e ela começou em 1990 como serigrafia, era uma feira só de serigrafia. Aí em 94 os equipamentos foram evoluindo e ela começou a atender o Sign, então ela se chamava Serigrafia Sign. Em 2011 os mesmos equipamentos foram sendo utilizados para têxtil, para impressão no tecido, então ela chamava Serigrafia Sign Futuri Têxtil. E aí, quando foi em 2019, eu já estava conhecendo um pouco mais a feira, a gente fez umas pesquisas, uns estudos, e decidiu juntar tudo num nome só, que é a Futuriprint, que é o futuro da impressão, né? E o futuro da comunicação visual também, né? E daí ficou o print como impressão e o futuro, que é a comunicação visual do futuro, digital, e a gente trazer tudo isso dentro de um universo de 4 paredes, que é o pavilhão. Muito bom. A Ieda está comentando das feiras, né, da evolução, começa a vir aqui uma perspectiva, eu já fui em todas essas, né? Não. É o mesmo nome, perdão, é um outro nome, apesar de também a feira foi remodelando de acordo com as, né? Foi. Pô, mas eu fui na Serigrafia Sign, a gente começa a ver que nós somos ratos de feira. Sem dúvida. Por sinal, não somente Futuriprint, mas já falamos em outros episódios, né? Vão em feiras, sempre que tem a oportunidade é sempre muito bom, né? Eu vou em feiras de diversos setores, diversos setores, porque eu quero ver o que está sendo feito, o que eu posso usar e me inspirar para trazer para a minha feira. Então não importa muito o setor, lógico, eu como profissional de feira, né? Então eu procuro ir em diversas feiras. Mas aqui o pessoal de gráfica, além da Futuriprint, que eu acho que é a feira número 1 que tem que estar aí no calendário de vocês, feiras de embalagens, né? Até feiras de maquinário, porque nas feiras de maquinário você vê, por exemplo, teve a feira do plástico, aí uns dias atrás, que por acaso eu também sou gerente dela. E você vê as embalagens sendo feitas, né? E aí você já tem ideia, nossa, essa embalagem vai precisar de uma impressão, vai precisar de um rótulo, vai precisar de uma impressão direta nela. Então você já vai pensando que equipamento que eu preciso ter na minha gráfica, se um dia o cliente chegar com uma embalagem dessa, para criar um rótulo, para criar uma impressão direta na embalagem, né? Então isso acho que é muito bom para diversificar,
A gente sabe que o mercado evolui muito, muda muito, então o empresário tem que estar sempre atento, né? Rápido, né? Muito rápido, é. O empresário aqui no Brasil, principalmente, tem que ser rápido nas atitudes. Toda semana tem uma surpresa, né? Exatamente. Tem que correr. Para quem é da área de vendas da indústria gráfica, eu fui vendedor por muito tempo, 12 anos. Eu sempre fiz excelentes negócios em feiras. E até hoje, eu tenho um cliente que me conhece do tempo que eu era produtor gráfico de agência. Até hoje, não passa um ano que não apareça um amigo das antigas e peça ajuda, porque eu tenho que fazer material para feira. Então, quem é gráfico e não vai em feira, está perdendo uma excelente fonte de clientes e de negócios. Para ele fazer, vai rodar material de feira. Verdade, com certeza. Eu queria só contextualizar. Eu falei para o pessoal que você é uma fera de feiras. Você já teve sob sua batuta outras feiras conhecidas, famosas. Eu queria que você desse uma passada por elas, assim, para o pessoal saber do nível da profissional que a gente trouxe hoje aqui. Bom, eu estou aqui da Informa desde 2016. Aqui na Informa eu assumi, na época, a serigrafia Sign Futuritext. Eu estou com ela até agora. E em 2019 eu assumi também a Feira Plástico Brasil. É uma feira que acontece no São Paulo Expo, com 70 mil metros quadrados de área de exposição. E é uma feira muito conceituada e está na sua 4ª edição. Ela acontece de 2 em 2 anos. Mas antes disso, eu trabalhei em outras empresas, gerenciei outras feiras, já trabalhei no mercado da construção, feira com o mercado da construção, feira no mercado de metal mecânica. Então a gente já anda por alguns setores aí, né? Trabalhando feira, tendo sempre a preocupação de levar a atualização para o visitante. A principal atração da feira é o expositor, mas a promotora também tem o compromisso de levar a atualização, de cumprir com uma grade de palestra, de trazer uma novidade que, somada à atração do expositor, a tecnologia e o negócio, complementa a visita na feira. Então você vai na feira para fazer negócio, para fazer network, para se atualizar, né? E até falando da feira em si, especificamente da Future Print, né? Você pode passar para nós os números dessa feira, edição anterior, enfim, quais números podem passar, óbvio, e qual a expectativa para essa edição em termos de visitantes, expositores, enfim? Bom, vocês sabem que o nosso mercado é um mercado bem nichado, né? Vocês sabem mais que eu. Eu sempre costumo, quando eu dou entrevista para o pessoal aqui da Future Print, eu falo, gente, vocês conhecem mais a feira do que eu, porque muitos de vocês conhecem a feira desde a primeira edição, né? Outro dia eu também fiz entrevista com outra mídia que ele conhece a feira desde a primeira edição. Eu estou até com vergonha de falar, né? Porque vocês conhecem mais que eu. Mas a gente tem uma feira de 30 mil metros quadrados. A diferença é que agora a gente mudou para o NMB, o que nos proporciona distribuir melhor os estandes nesses 30 mil metros quadrados. Então a gente consegue trazer mais expositores dentro dessa metragem. É uma feira, é um espaço retangular, sem colunas, sem paredes, né? Então o fluxo de visitação também melhora muito. Com essa mudança a gente conseguiu setorizar melhor a feira também. Então a gente tem a área de serigrafia, sublimação e a área de comunicação visual, que é a maior parte da feira, é a área de comunicação visual. A gente costuma receber uns 40 mil visitantes. Quem conhece a feira sabe que ela é bem lotada. Então eu até me preocupo em aumentar número. Nossa meta não é aumentar número de visitação, a menos que nos próximos anos a gente aumente o número do pavilhão, contrate mais um pavilhão, aí eventualmente tem que ter mais visitação, né? Mas a princípio o que tem sido a nossa meta aí nos últimos anos é qualificar esse público. Que essa divulgação chegue para um público qualificado, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Fazendo podcast para o mercado gráfico, que é um mercado core do nosso expositor. É o mercado gráfico também que precisa visitar a feira, que precisa conhecer as novidades, que precisa diversificar os seus negócios, seja para sublimação, seja para impressão digital, seja para imprimir em tecido, por que não, né? Então, a nossa ideia é que o público seja cada vez mais qualificado, que a gente não quer curioso lá na feira, a gente quer
pessoas que queiram fazer negócios, que queiram se inspirar e diversificar seus negócios. Até porque um público qualificado faz um melhor networking, faz mais negócio, tem mais probabilidade de avançar. Sim. Tu falou 40 mil, quantos dias serão a feira? São 4 dias de feira. 40 mil total ao longo desses 4 dias. 40 mil total ao longo desses 4 dias. Em torno de 8, 9, 10, tem sempre os dias mais lotados. Sim, claro. O primeiro dia um pouco menos, mas em torno de 8 a 11 mil por dia. E aproximadamente quantos expositores vão ter? Nós estamos hoje com, em média, de uns 300 estandes que representam a gente... ano passado eu falava 600 marcas, mas eu acho que já tem mais marcas aí, viu? Porque cada estande sempre traz mais de uma marca, né? Sim. Então, a gente vai continuar falando 600 marcas, porque a gente não tem isso na ponta do lápis. Os expositores não falam pra gente, né? Sim. Mas, por exemplo, uma distribuidora leva 3, 4 marcas dentro do stand deles, fácil, né? Fácil. E então são uma média de 300 expositores, mas a partir de 600 marcas presentes, nacionais e internacionais. Que bacana. Uma coisa que precisa ficar bem clara para o público que está assistindo, para o gráfico, é a importância dele conhecer o mercado de impressão digital. Porque o cliente, vamos fazer um exercício assim simplesinho e breve. Você tem um cliente grande, uma corporação, uma marca bacana, um fabricante de qualquer coisa. Ele vai consumir o material gráfico de sempre que ele consome de você. Mas ele tem que comprar a impressão digital. Ele precisa que você entregue para ele materiais para eventos, materiais para pequenos grupos. Então, materiais digitais, materiais personalizados. Eu estava conversando com uma amiga outro dia de um laboratório farmacêutico e ela estava comprando bandanas e camisetas para um pessoal que eles estavam patrocinando uma corrida e caminhada e eles estavam comprando isso. Certamente, tem já quem faça no mercado, mas se você é gráfico, que você atende, por exemplo, um cliente desse, você tem que ter uma unidade de negócio de impressão digital, porque o seu cliente consome impressão digital. Entendi. É um mercado que a gente viveu, eu vivi particularmente ali a segunda metade dos anos 90, até ali a virada para os anos 2000, impressão digital, era fantástico, altos projetos, coisas sensacionais, isso só aumentou. A diferença é que antes você só tinha clientes que eram grandes corporações e muito ricas, e hoje até uma pessoa física precisa de algo numa impressão digital. Então a importância de vocês visitarem a feira, de vocês verem as opções que tem de impressão, de produto, de acabamento, as derivações, e você olhar o têxtil também. Sobretudo o têxtil, ele carece muito de uma parte que o gráfico domina bem, que é a parte de cor, que é o conhecimento e a profundidade nisso. Então, para quem está assistindo a gente hoje no Printcast, na TV Abigraf, é importante olhar para esse mercado, e essa é uma chance de ouro. E eu queria que você falasse, tem uma estrutura robusta para ajudar o visitante. Sem dúvida, Robson. E você falou de Abigraf. A Abigraf é um apoiador da feira muito forte. E eu vou falar, você que está aí na sua gráfica pensando em expandir, em alternativas, e ainda não sabe para onde ir, na feira você pode se encontrar. Porque a gente tem espaços específicos para cada uma das técnicas de impressão. Tem um espaço chamado Circuito de Impressão Digital Têxtil. Lá os especialistas vão te orientar tudo o que você precisa. Para que área você quer ir? Por exemplo, eu quero fazer bandana, ou eu quero fazer uniforme de corrida, porque as empresas que eu atendo fazem, né? Eu quero fazer abadá de carnaval, porque na minha cidade tem muito, tem São João, tem não sei o quê. Então, esse pessoal, esses especialistas que estão lá no circuito, eles conseguem dizer para o empresário que tipo de máquina, dependendo da sua demanda, que tipo de impressão que é melhor, que atende melhor o início do negócio dele. E tem também a área da sublimação em ação, que é uma área que bomba na feira,
A gente veio aí nos últimos 3 anos, que a gente estava lá no Center Norte, com uma área de mais ou menos 70 metros atendendo esse projeto, e sempre os corredores em volta ficavam intransitáveis. Com essa mudança para o distrito Anhembi, a gente conseguiu uma área de 100 metros quadrados que vai atender esse projeto, e a gente já está com uma expectativa dele ficar lotado também. Então é uma opção de personalizados, de brindes, de camisetas, de abadás, bom, infinitas possibilidades a sublimação traz. E além de tudo isso, com o apoio da Abigraf, do Sindigraf, a gente tem a sala de crédito. Fala, tá bom, eu quero fazer isso, eu quero comprar máquina, ou eu quero aumentar um pouco lá a minha gráfica para atender uma unidade de sublimação lá dentro também, mas eu preciso de capital. Na sala de crédito você consegue tirar suas dúvidas, fazer estudos. Só para vocês terem uma ideia, na edição do ano passado, a sala de crédito teve um resultado de abertura de negociações em torno de 9,5 milhões de empréstimos e financiamentos, atendendo uma média de 130 pequenos empresários. Então, é uma área onde você vai lá, conversa com as instituições financeiras que estão lá, e uma delas vai atender melhor a sua necessidade. A Abigraf e a Fiesp que atendem lá na sala de crédito, né? Além de tudo, ainda pode tomar um cafezinho, né? Lá com eles. Cafezinho sempre é bom. Mas conseguir mais ter acesso ao crédito é muito melhor. Muito melhor, sem dúvida. E aí você já leva, né? Aproveita, já leva, vê com que banco você trabalha. Logo no site da feira já vão estar as informações de quais são as instituições financeiras que estão lá. E você pode ir para a feira de transfer, você não precisa nem pegar trânsito. Então assim, a gente procura facilitar ao máximo, né? Você faz a sua inscrição pelo site da feira, que é feirafturiprint.com.br. A inscrição é gratuita, você já imprime a sua credencial em casa, já vai com ela na mão, não precisa pegar fila. Chega no metrô, pega o transfer no metrô Tietê e vai para a feira tranquilamente. Já vai no celular, fazendo negócios, né? Tem um transfer para levar para a feira e posteriormente... Sim, o transfer traz de volta para o metrô também. E tem mais, né? Tudo bem que o pessoal entrando no site eles vão ver, mas a gente vai colocar aqui no episódio para todo mundo ver. Também tem um transfer que faz um circuito nos hotéis. Esse ano é uma novidade. A gente elegeu 5 hotéis lá na Zona Norte, que são os hotéis, não elegeu à toa, são os hotéis mais procurados, né? A gente tem uma agência de viagem que atende a Futuriprint já, acho que nas últimas 3 edições. Então ela mapeou esses hotéis e tem uma van que vai passar por esses hotéis para levar para a feira e para trazer de volta para o hotel também. Lá no site tem o mapa, tem as informações, tem o WhatsApp para você agendar a van, tudo certinho. Que maravilha. É pensar em todos os pontos de contato do visitante, né? De tornar realmente a experiência a melhor ali desde quando ele chega até quando ele... E se ele não é de São Paulo, né? Ele vem para cá, ele pode já contatar a agência de viagem, certamente a agência vai ter um pacote mais atraente, parcelado. Então já vem com a agência, já fica hospedado num hotel que tenha transfer para a feira, visita a feira, faz seus negócios. E quando eu falo a experiência, né? Estamos falando aqui nesse momento do transfer, mas um pouquinho antes também, a Eda comentou que essa edição no Distrito Anhembi, que é uma área sem coluna, que melhora o fluxo, você consegue alocar melhor ali os expositores de modo geral. Então tudo isso é pensando no cliente, para que o cliente que é o visitante, né, para que ele possa ter a melhor experiência. Tu comentou um tempo atrás aí agora, pessoal que não sabe ainda como pode fazer o negócio, para que lado ir, para onde ir, que na feira ele vai encontrar bastante alternativas e pessoas que vão orientá-lo. A feira tem atrações, né? Que são ali umas ilhas, vamos dizer assim, que vai ter grade de palestra, acredito eu que esteja tudo no site também. Já. Quantas atrações mais ou menos? Como é que é isso daí? Esse ano a gente está com 10 atrações, tem uma atração nova. Cada ano a gente acaba... A própria demanda da feira, do mercado, né? E as pessoas nos procuram, e a gente acabou criando uma atração a mais. Então tem as tradicionais, que eu acho que eu posso ir falando aqui, depois vocês vão colocando o nome aqui embaixo, alguma coisa aqui para o pessoal se localizar, porque são muitas, né? Então a gente tem o Serigrafia em Ação, que a serigrafia foi a origem da feira, né? Então, assim, amantes de serigrafia. E uma coisa muito legal que vai ter esse ano, que vai ter o primeiro campeonato brasileiro de serigrafia e vai acontecer dentro da feira, chamado Rodo de Ouro. Rodo de Ouro? Rodo de Ouro. Já vai ser o troféu, né? Então tem também, assim, eu não sei se as inscrições já se encerraram, estava para se encerrar por esses dias.
como a gente ia falar aqui de outras coisas, eu não me atualizei, mas no site tem. As equipes se inscrevem, né? E as etapas vão acontecer dentro da feira e no sábado será entregue o prêmio final de R$10 mil e mais alguns outros benefícios. Aí depois a gente tem a área de sublimação e ação, e essas áreas, elas têm, além das palestras, elas têm a demonstração, né? Então ele tem a palestra de gerenciamento, tem palestra de redes sociais, tem palestra sobre como você divulgar a sua empresa, mas tem também como fazer a sublimação em si, em diversos substratos, né? Então, lá na hora você tem a ação acontecendo, por isso chama sublimação em ação, que não é só teoria. Que bacana. Mais? Tem a prática. A gente tem o Talks Têxtil, que é um Talks que fala mais de design, de moda, de como a impressão digital está sendo usada na moda em geral, moda feminina, masculina, mas também de cama, mesa e banho, também de esportista, também de praia, né, que está em todo lugar. A gente tem o circuito de impressão digital, que é onde eu falei que os especialistas vão orientar, olha, para esse tipo de negócio é melhor usar a sublimação, para esse tipo de negócio é melhor usar uma DTG, uma DTF, ou uma impressão em pigmento, aí dependendo das ideias, né, que o empresário tiver em mente, ou o empreendedor, ele conversa lá com os especialistas e aí ele procura na feira os expositores onde tem os equipamentos. E procura na sala de crédito o crédito para fazer as compras, certo? Só uma dúvida. Para participar dessa parte, tem que se inscrever ou é só chegar? Só chegar, a grade Qual o risco de estar cheio ali, de repente... Mas aí você fica em pé lá, mas dá para participar. Então, toda a grade de palestra. A gente tem um projeto que começou ano passado, que é uma ação social, que a gente faz junto com o Instituto Fox Têxtil, que é a capacitação de pessoas em situação vulnerável para fazer um trabalho de reestampa, de reutilização de peças já prontas, de reestampa de tecidos de coleções anteriores que já não seriam usados mais, para que essas peças e esses tecidos possam voltar a circular. Que fera! Gerando assim um mercado mais sustentável, né? Então, ano passado a gente já teve a apresentação desse grupo lá, é uma área bem central ali, chamado Projeto Reestampa, e aí eles demonstram o que eles aprenderam no curso, como eles se capacitaram e que peças eles criaram. É bem legal, bem bacana também. É uma ação social que a feira apoia. O que mais que nós temos? A novidade, que é o projeto de fachadas. Fachada Makers. Então eles vão construir fachadas ao vivo lá na feira. Então eles vão estar palestrando, explicando e ao mesmo tempo construindo a fachada. Então a gente vai começar lá no primeiro dia de feira com uma parede vazia e no sábado a gente vai ter uma fachada pronta. Que legal! E tem muita coisa, eu não sei se eu já falei. Tem mais uma novidade. Esse ano a gente tem um espaço específico para LED, para impressão digital, não, para impressão out of home, fugiu o nome, desculpa. Legal. Então, a gente tem um pavilhão, que é o LED Pavilion, onde vai ter uma área também de conteúdo, mas não um conteúdo de palestra, um conteúdo dizendo assim, como o LED influencia na comunicação, quais são as opções. Você tem o tecido, tem a lona, tem o backlight, tem o LED, onde usar isso, onde usar aquilo, como você melhora o teu projeto, como você atende um ponto de venda. Você pode levar na sua bagagem diversos tipos de opções para aquele ponto de venda. Você não pode chegar lá, eu só te atendo na lona, ou eu só te atendo na adesivação. Não, leva um leque grande, né? Eu te atendo aqui, a gente adesiva, aqui a gente faz uma lona, aqui a gente põe um LED, lá atrás a gente põe um backdrop. Você atende o ponto de venda completo, né? De forma completa. Então, é isso que a gente quer que os empresários que cheguem na feira, que eles tenham a possibilidade de atender os clientes deles com toda a gama de oportunidade que a feira está ali ensinando e trazendo. Bom, então vocês podem ver, com um pouquinho aqui de tempo que eu falei, né? Quanta novidade. Eu acredito que um dia só de feira é pouco. Se vocês puderem, eu sei que também é difícil deixar as empresas, né? Mas é uma vez por ano só e isso vai trazer tanto benefício. Eu sugiro que vocês fiquem pelo menos 2 dias na feira. Nós temos também os influenciadores digitais. Esse ano são 32 embaixadores da feira em todas as áreas. A gente tem
embaixador na área de sublimação, de serigrafia, de fachadas, de impressão digital, de têxtil, de designers. Gente, são muitos, nem vou lembrar todos. São todos os nossos queridos embaixadores que estarão lá. E você pode também tirar dúvida com eles. Os embaixadores são especialistas nas áreas deles, né? Então vocês também podem marcar, eles estarão, tem um espaço dedicado para eles, que é um lounge dos embaixadores. Eles estão sempre passando por lá, tem a agenda do horário que eles estarão lá disponível para conversar com o público. Também é uma opção, né? E, bom, gente, é um lugar para vocês realmente saírem do comum, do senso comum. Tá tudo num lugar só, todo mundo junto, na mesma intenção, com a mesma energia. Eu acho legal a ideia de se ter 2 dias para visitar, porque um dia é pouco, mas pensa o seguinte: quando é que você vai ter oportunidade de encontrar todo mundo junto, todo mundo disponível, para você poder olhar tudo e sair de lá com uma decisão ou com uma orientação para você ir para uma decisão de forma madura, consistente? Isso é raro. Vocês já calcularam o quanto de tempo que a gente perde para ir atrás das coisas individualmente? Eu preciso ver uma estrutura para eu fazer sublimação. Você vai ter que buscar cada fornecedor, cada pontinho, você vai ter que costurar tudo, e aí tem coisa que não se fala, coisa que não se comunica, porque, não pelas tecnologias, mas às vezes as pessoas não têm a capacidade de se comunicar. Você vai estar num lugar único, você vai tratar com cada um da cadeia de produção, daquilo que você quer fazer, vai conversar com todos, alinhar com todos, é perfeito. São 2 dias excelentes de você ganha, você faz mais do que você faria em talvez 50, 60 dias, tendo tudo separado e picadinho. Essa é a importância de ir em feiras, né? E foi totalmente pensada e planejada para os profissionais da área, que são de São Paulo ou fora de São Paulo, pela conivência que tem de transfer e tudo mais. Mas a gente até falou aqui da importância de ir em feiras, né? Para quem não vai em feira também, tenho certeza que vão haver coisas ali que pode abrir a mente dele. Pô, é assim que faz, então? Pô, isso aqui dá negócio. Aqui na minha região ali tem demanda, enfim. Então a feira, eu tenho certeza que ela é para todos os públicos. Antes de eu continuar, eu posso só fazer um merchan sobre um patrocinador que vai na feira? Me permite? Eu vou mandar a Isabela emitir o seu boleto. Na rua, eu vou ler aqui, tá? Porque eu não lembro de cabeça, tá? Na rua B, no stand 135, vai estar a PSG Suprimentos. Eles estarão ali com equipamento de verniz, utilizando o verniz de um patrocinador nosso, da Top Coat Verniz. Então, quem for lá visitar a PSG Suprimentos vai ver os vernizes da Top Coat. Enfim, né? Não só a PSG, como tantos outros expositores estarão lá divulgando seus produtos, seus equipamentos. Como a Eda comentou, são cerca de 300 expositores, mas é difícil falar a quantidade de marcas. É uma suposição, cerca de 600 marcas. A Top Coat é uma delas que estará lá. E Eda, até pensando nesses estão entrando no mercado, são relativamente novos, não só os que estão pensando em expandir negócio ou partir para um negócio, né? Hoje muita gente tem a impressão tradicional, estamos falando aqui de uma impressão um pouco mais customizada, principalmente a parte digital, enfim, né? Você já falou bastante coisa, mas principalmente para essa galera que está começando, né? Que ele vai estar indo lá na feira. O que ele pode esperar para a gente fazer um resumão geral do que nós conversamos aqui? Nossa, ele pode esperar enlouquecer com tantas possibilidades. Olha, a pessoa que está começando, eu sugiro que ele dê uma boa pesquisada no site da feira, para já conhecer as palestras, porque a gente tem mais de 60 horas de conteúdo na feira, em torno de 70 palestrantes, e assuntos que estão em pauta, como inteligência artificial, no designer, na impressão, na criação, sustentabilidade, que mais? Personalização. E não só personalização no sentido de pôr meu nome
num copo, numa coisa, mas no sentido de você integrar o gênero, que você está falando com o público feminino, você está falando com criança, você está falando com adolescente, no sentido de você integrar o seu negócio ao público que você atende. Também isso é uma tendência muito grande. Então eu sugiro que ele dê uma olhada nas grades de palestras, para já marcar, né, algumas, embora não precise fazer inscrição, mas para ele ter na agenda dele. Se não chega na feira, você se pede. Nossa, a palestra era 5 da tarde, eu ainda estou aqui, ó, olhando tudo e esqueci a palestra, né? Colocar um lembretezinho lá no seu celular para você, para o que está fazendo, vai lá, assiste a palestra, tira as dúvidas com os palestrantes, volta que o expositor vai estar lá, esperando, né? Então a minha sugestão é que ele se organize, veja bem as palestras, são muitas arenas de palestras, só de palestras são 1, 2, 3, 4, 5, 6 arenas de palestras. Então, ele se organizar bem para ele tirar um melhor proveito da visita dele à feira, né? E outra, né? Eu não sei quem serão necessariamente os palestrantes, se tem a grade ali no site. Parabéns! Aqui um palestrante. Parabéns! Eu ia comentar que é uma oportunidade dos visitantes estarem tendo um acesso gratuito a palestras de qualidade, sim, que muitas vezes pode acontecer de serem pagas e serem compradas via algum site, via algum curso que seja. Então vai ter acesso a um conteúdo rico e ao profissional em si, diretamente na fonte, né, Robson? Aproveita, se vai ser um palestrante, fala um pouquinho como que vai ser. Eu vou falar, eu não lembro exatamente o dia, depois eu coloco, o Vitinho coloca pra gente no rodapé, eu vou falar da impressão em meio tom para têxtil, que é um grande desafio para quem imprime tecido, mas tem todas as outras pessoas com seus conhecimentos. A gente capricha muito naquilo que vai falar e realmente é uma oportunidade de ouro, porque as outras palestras eu cobro. Não só o fato de ser gratuito, mas ter acesso. Ter acesso, sabe? Assim, eu termino, é muito comum, sobretudo na Future Print, quando eu termino a minha palestra, sempre tem 2 ou 3 pessoas que ficam para conversar, para saber mais. Então essa disponibilidade de você falar, bicho, ela é única, ela é muito rica, porque você vai ter todas as pessoas, né, ali disponíveis. Isso aí vale muito. Tem gente que tem consultor que é R$3.000 o dia do cara para ele ir na tua empresa. Você vai ter o cara ali disponível. Olha que networking fantástico. Você falou nisso e eu estava lembrando aqui a importância de você estar presente ali, né, numa palestra presencial. Por quê? Porque às vezes os teus colegas ali que estão assistindo fazem perguntas que você nem estava imaginando, né? Você fala, nossa, eu não tinha pensado por esse lado. Isso enriquece muito. A gente aqui na empresa, às vezes acontece de ter umas reuniões recorrentes, porque como somos muitos tal, e não dá para todo mundo acessar no mesmo horário, e sempre que eu posso eu entro nas reuniões mais de uma vez, justamente para captar os comentários, as perguntas, que às vezes é uma coisa que você não tinha pensado. E o teu colega lá faz a pergunta e você fala, nossa, era bem isso aqui que eu estava precisando ouvir, né? Então é muito importante. A gente vai ter bastante expositor de 3D, de impressão 3D esse ano na feira. A gente foi atrás de buscar esse segmento e teve um bom retorno. Então, a gente tem vários expositores de 3D na feira, além do LED, né, também que a gente conseguiu trazer um grupo bom de LED. No Fórum Future Print a gente tem um dia específico só para comunicação out of home. Então é uma tarde toda na quinta-feira que só fala sobre a comunicação out of home, como que o São Paulo principalmente, né, está caminhando para isso. A gente vê que as maiores capitais do mundo, né, têm seus Piccadilly Circus, as Times Square. É uma mídia que vem crescendo bastante, mas só para quem às vezes não conhece o que é out of home. É a mídia fora externa, a mídia externa. Sim. A mídia fora do ambiente fechado. Quando o acrônimo é OOH. O OOH, exatamente. Quem já foi viajar e ver uma Times Square lá em Nova York, um Piccadilly Circus, ou na China, eu nunca fui para a China, mas eu vejo os vídeos, Dubai, China, que espetáculo. Nosso colega foi agora recentemente para a China visitar a feira de comunicação visual e postamos vários vídeos que ele fez lá em Xangai, Shenzhen, sobre
Utilização da comunicação visual. Las Vegas, quem já foi para Las Vegas, a gente fica doido, né? A gente que é do mercado, né? Eu sou do mercado de feiras, mas como faço print, acaba sendo do mercado também de comunicação. Então, a gente fica doido de ver tanta diversidade. E é isso, né? Posicionamento, marketing é você estar onde o cliente está. No momento que ele está, na jornada que ele está. E o Out of Home é uma baita. É o que eu te falei, você poder ter mais de uma opção para o cliente, né? Sim. Não, mas eu só faço isso. Diversificar. Abre um pouco seu leque, né? Vai na feira, procura conhecer tudo. Se você não conhece ainda de uma ou de outra tecnologia, vai lá se informar, procura conhecer. Tem certeza que vai dar um boom no negócio. Excelente. Robson, bem satisfeito com o conteúdo? Algo a acrescentar? Eu estou satisfeito também. O que eu quero acrescentar, Ieda, agora você está carimbada na comunidade do Printcast. Você é a mais nova queridinha do nosso grupo. Obrigada. Você sabe que tem isso, todo mundo que participa do Printcast se torna um queridinho, uma queridinha. Obrigado pelo seu tempo. Pessoal, a Ieda dirigiu 2 horas para chegar aqui só para falar para vocês. Então valorizem isso, viu? Obrigadíssimo, Ieda. Por nada. Eu quero deixar então o meu convite, né, para que vocês estejam lá no Distrito Anhembi do dia 16 ao dia 19 de julho, de quarta a sexta, a feira é das 13 às 20 horas e no sábado é das 10 às 17. A inscrição é gratuita, como eu já falei, faça o seu credenciamento pelo site da feira e venha nos visitar, seja de carro, de metrô, de Uber, como for a melhor forma para vocês. Estamos só esperando. Ieda, obrigado. E galera, não deixa de curtir para que o YouTube e o Spotify cada vez mais vejam a relevância do nosso conteúdo. Compartilha geral para a galera do seu trabalho, um amigo que você conhece da outra empresa, enfim, para cada vez mais chegar conteúdo nas pessoas. E como a Ieda falou sobre a feira, nós também estaremos lá, não necessariamente todos os dias, mas estaremos certamente encontrando com a gente, né, Robson? Vem tirar uma foto, vem fazer um depoimento da feira, o que você já viu de bacana, o que está chamando sua atenção, enfim, para que a gente possa estar divulgando nossas redes sociais e cada vez mais compartilhar o conteúdo com todos. Estamos chegando ao último episódio de junho. Julho tem programação nova, logo estaremos aí divulgando. E para encerrar, nada mais com uma vista maravilhosa do fim de tarde de São Paulo, na Marginal Pinheiros. A gente se vê na próxima quinta, pessoal. Valeu, tchau, tchau.